Saudações terráqueos, bem-vindos à primeira videoaula de História do professor Gessner. Aqui na Terra, o local de onde partimos para o mundo é a Escola São Francisco de Assis. Estamos aqui entrando na Terra com a ajuda do Google Earth, nossa cidade. Aqui a Escola São Francisco de Assis, na BJ, na Rua Nereide. Da escola, a gente vai viajar aqui até Roma. Ok? Vamos passar aqui por cima do oceano, atravessar a África, chegar na Europa, Roma, hoje capital da Itália, mas no passado foi a origem e o centro de um grande império. Venha comigo viajar na história. Roma é a sede da Igreja Católica. Possui muitos monumentos da época do Império Romano, da Idade Média. É cortada pelo rio Tibre. Recebe milhões de turistas anualmente e tem aproximadamente 2,8 milhões de habitantes, sendo a capital da Itália. Nessa animação, podemos ter uma ideia de como seria Roma no ano 320 d.C., quando era governada pelo imperador Constantino. Partindo do fórum em direção ao Coliseu, podemos observar a arquitetura romana. Inaugurado no ano 80 pelo imperador Tito, o Coliseu, uma das mais importantes construções romanas, palco de luta de gladiadores, todo tipo de entretenimento para os romanos da época, teve até batalhas navais sendo ensinadas dentro dele. Foi originalmente chamado Anfiteatro Flávio, mas foi apelidado de Coliseu por causa de uma estátua de um Colossus que foi colocada ao seu lado. Com o tempo, o apelido pegou. Mas a cidade não nasceu grande, por isso agora vamos estudar as origens de Roma. Primeiramente vamos ver a origem mitológica, baseada nos gêmeos Rômulo e Remo. Filhos da princesa Réia Sílvia, da cidade de Alba Longa, Rômulo e Remo foram jogados no rio Tibre dentro de uma cesta, por ordem do seu tio-avô, que roubara o trono da cidade. As crianças foram encontradas na margem do rio por uma loba, que cuidou deles. Posteriormente, foram achados por um pastor que os criou. Quando cresceram, derrotaram o tio e devolveram o trono ao verdadeiro rei. Depois, decidiram criar uma nova cidade. Em uma discussão sobre quem seria o rei, Rômulo acaba matando Remo e fundando Roma, se tornando o primeiro rei. Agora, iremos estudar a origem histórica. Por volta do século X a.C., vários povos, entre eles etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, gregos e cartaginenses, habitavam a Península Itálica, como podemos ver na figura. Segundo os historiadores, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos para se defenderem dos etruscos. Os etruscos, porém, acabaram conquistando a cidade no século VII a.C. A partir da fixação desses povos, deu o início da civilização romana. Continuando a nossa introdução à história de Roma, dividimos a história em três partes: monarquia, república e império. Vemos que na monarquia, que durou de 753 a 509 a.C., vamos ter a formação das principais classes sociais em Roma. Os patrícios, grandes proprietários de terras, possuíam direitos políticos e podiam exercer cargos públicos. Os plebeus, homens livres, artesãos, comerciantes, com poucas ou nenhuma terra, não possuíam direitos políticos nem podiam exercer cargos públicos. Tinham de servir o exército e formavam a sua principal força. Os escravos, que eram prisioneiros de guerra de outros povos, ou romanos que não conseguiam pagar suas dívidas e eram escravizados, realizavam todos os tipos de trabalho pesados e os seus donos tinham total poder sobre a vida e a morte deles. E os clientes, em geral escravos ou plebeus muito pobres que dependiam completamente dos patrícios. Nesse slide, veremos como funcionava o governo da monarquia romana. Lembrando que isso é importante para entendermos o funcionamento do Brasil hoje. Na monarquia romana, o governo estava dividido da seguinte forma, entre o rei, o senado e a cúria.
O rei concentrava o poder político, militar e religioso na sua pessoa, tendo a maior participação no governo. O Senado, formado por 100 anciões patrícios, tinha a função de fiscalizar o rei e de elaborar leis. E a Cúria, que era uma assembleia feita de cidadãos patrícios, homens, tinha a função de votar as leis criadas pelo Senado. Após expulsar o último rei etrusco, Roma tornou-se uma república, o que significa coisa pública. Ou seja, agora, teoricamente, Roma não pertence a um rei, mas a todos os cidadãos. Vamos ver como isso funcionava na prática. Foram criadas as magistraturas, uma espécie de funcionários públicos com a função de exercer o poder executivo e a justiça. O mais importante deles era o cargo de cônsul, sempre em número de 2, sempre patrícios. Presidiam os cultos religiosos e comandavam o exército. Outros cargos importantes eram o de pretor, edil e questor. Podemos ver na figura abaixo o cônsul acima dos demais magistrados, sempre patrícios. O Senado foi aumentado de 100 para 300 membros, todos patrícios. Eram responsáveis por elaborar leis, pela administração geral, pelas finanças e por declarar guerra ou paz, sendo o mais importante órgão da República. As assembleias centurial e tribal eram responsáveis pela votação dos projetos apresentados e pela eleição dos magistrados. Na República houve uma série de revoltas dos plebeus, principalmente porque, além de serem a base do exército, eram a maioria dos trabalhadores, comerciantes e artesãos, e mesmo assim não tinham direitos políticos, e não podiam casar com patrícios. Depois de muitos conflitos, conseguiram algumas vitórias, como ter as leis escritas e não apenas faladas, as leis das 12 tábuas, poder casar com patrícios, lei canonélia, e poder serem eleitos cônsul, lei licínia. No período republicano, os romanos conquistaram toda a Península Itálica e outros territórios. Posteriormente, expandiram seu domínio pelo mar Mediterrâneo. Toda a área em roxo, na figura ao lado, foi conquistada nesse período. Fazendo um pequeno resumo sobre o fim da República, podemos observar que enquanto Roma enriquecia com domínios de vastos territórios, aumentava a diferença entre ricos e pobres. Os conflitos constantes entre patrícios e plebeus mudaram o cenário político da República, acelerando seu fim. Quanto mais territórios eles conquistavam, mais aumentava o número de escravos e alterava a vida na cidade. Inúmeras rebeliões escravas aconteceram. A maior e mais importante foi a feita pelo gladiador Espartacus, que quase destruiu a República, obrigando os patrícios a refazerem a estrutura de poder. Com as constantes guerras de expansão, o exército foi se profissionalizando e se tornando muito importante. Os generais se aproximaram das tropas e cada vez mais ganhavam poder político, rivalizando com o Senado. Mário se tornou cônsul 8 vezes e Silas virou ditador vitalício no ano 81 a.C. Júlio César tornou-se cônsul no ano 59 a.C. Aliou-se aos generais Pompeu e Crasso, formando o primeiro triunvirato para governar Roma durante a crise gerada por Espartacus. Foi o início do fim da República. Agora vamos para a parte do Império, que foi de 27 a.C. até 476 d.C. Vou fazer um pequeno resumo para o vídeo não ficar muito longo, pois foram mais de 100 imperadores. Vou pontuar os principais acontecimentos do Império. Tudo começa com a ascensão de Otávio Augusto. Após o fim do primeiro triunvirato, com a morte de Crasso e a vitória de Júlio César sobre Pompeu, Roma entrou na fase conhecida como Império. Porém, Júlio César foi assassinado pelo Senado, logo no início do seu governo. Coube então ao seu sobrinho neto, Otávio, adotado posteriormente como filho, realmente fundar o Império Romano, após derrotar seus parceiros do segundo triunvirato. Durante seu governo, Otávio concentrou todos os poderes da República em si mesmo, ficando assim acima do Senado, dos magistrados e dos governadores das províncias e no comando do exército. Dessa forma, começa uma política de modernização administrativa, política e econômica de Roma.
A Pax Romana foi uma política feita por Otávio com a intenção de trazer estabilidade para o Império. Ele mandou tropas para províncias rebeldes, controlou ele próprio algumas províncias, puniu transgressores e estimulou a cultura romana em todo o Império. A paz romana é conhecida como a paz pela força. O pão e circo foi uma política adotada a partir de Otávio, onde o governo de Roma realizava grandes espetáculos nos quais a população plebeia gastava seu tempo assistindo a disputas esportivas e lutas de gladiadores. Durante essa ocasião era distribuído alimentos e trigo. A intenção era amenizar a tensão social causada pela grande pobreza e pelas péssimas condições de vida dos plebeus. Jesus Cristo nasceu e morreu no Império Romano. Aos poucos, seus ensinamentos foram se espalhando pelo Império. No início, os cristãos foram perseguidos e mortos, pois os romanos eram politeístas. Quando grande parte do Império praticava o cristianismo, Constantino foi o primeiro imperador a legalizar o culto cristão, no ano 313. Posteriormente, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial de Roma no ano de 380. De Otávio a Teodósio, o Império Romano sobreviveu mais de 400 anos. A parte de crescimento e expansão chamamos Alto Império, e a parte da crise e decadência chamamos Baixo Império. Agora vamos entender os principais motivos da crise. Em primeiro lugar, elevados gastos militares. Para poder conquistar um terreno tão grande, era preciso um exército muito grande, o que era cada vez mais caro. Isso levou ao fim das guerras para conquistar mais territórios. Sem essas guerras, não tinha fornecimento de escravos. Dessa forma, os escravos ficavam cada vez mais caros, e tudo que eles produziam aumentava de preço. Outra questão era a corrupção generalizada, começando pelos imperadores, muitas vezes preocupados com fome e riqueza pessoal e não em administrar o império, e o Senado, que não conseguia combater os excessos dos imperadores devido à sua própria corrupção e incompetência. Numa tentativa de solucionar a crise, Diocleciano dividiu o império em 4 partes. Reunificado depois por Constantino, o império foi dividido novamente por Teodósio, em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Enquanto aumentava a crise do império, acontecia o processo de ruralização da sociedade romana. As pessoas, fugindo das guerras e dos impostos, começavam a abandonar as grandes cidades e irem para o campo. Os grandes proprietários de terra davam abrigo a essas pessoas em regime de colonato. Os colonos recebiam permissão de morar e trabalhar na terra e, em troca, parte da produção era do proprietário. O que levou ao fim do Império Romano foi a dificuldade de proteger as fronteiras no meio da crise. Os romanos chamavam de bárbaros qualquer povo que não fizesse parte da sua cultura, o que incluía muitos povos que viviam nas fronteiras do Império, como francos, visigodos, saxões, hunos, entre outros. Inicialmente, os bárbaros fizeram acordos com os romanos e se estabeleceram nas fronteiras. A partir do século IV, com a chegada dos hunos, que atacaram esses primeiros bárbaros, virou uma guerra generalizada. Roma não conseguiu lutar contra todos ao mesmo tempo e foi destruída no ano de 476, quando Odoacro, rei dos Herulos, matou Rômulo Augusto, o último imperador. Foi o fim do Império Romano.